Bom, gente, eu sou o Matheus e hoje eu vou falar desse clássico da literatura empresarial, por assim dizer. O livro dos Cinco Anéis, do Musashi Miyamoto. E por que eu tô falando de literatura empresarial? Porque esse livro, assim como A Arte da Guerra, do Sun Tzu e O Príncipe Maquiavel, caiu nas graças do pessoal da administração, empreendedorismo e outras drogas mais pesadas como o coaching. Eu já devo ter visto esses 3 livros juntos, uns 3 ou 4 boxes diferentes, mas no caso, esse aqui eu comprei separado, avulso soltinho mesmo. Eu vou começar falando sobre o plano estético dessa obra. Bem, a edição que eu tenho aqui é da editora Novo Século, de 2017, ela na sua versão de capa dura. Gente, é uma edição linda, cara. Eu adoro esse detalhezinho aqui em preto. Olha essa capa, cara, não. Primeiro olha essa capa. Sério, esse detalhezinho preto que tem aqui é uma coisa super inútil, super sutil, acho que não dá nem pra ver direito. Mas é uma coisa que eu gosto muito das cores dessa capa. A maioria das edições que eu vi por aí na internet são edições bem feias, bem horrorosas, bregas, assim. Mas essa aqui é linda. A capa dela dura não é uma capa dura, fria, lisa. Ela é meio acolchoada, sabe? É diferente dessa aqui, por exemplo, do Lusíadas, que é, que nem madeira, assim, duro, sabe? Meio antigo. Essa aqui não, ela é meio acolchoada, meio fofa. Tem a fitinha aqui. É uma edição linda. Gosto muito das cores, gosto muito de tudo nessa capa. Eu acho que é a melhor capa que tem, a melhor versão que tem esse livro, esteticamente falando. Essa fitinha, né, que eu disse que tem aqui, que eu sempre deixo marcado nos 9 mandamentos do Musashi. E, inclusive, já que eu abri o livro, vamos falar sobre as páginas. Elas são amareladas. Eu sei que tem gente que não gosta de página amarelada, né? Prefere as páginas brancas. Eu não, prefiro as páginas amareladas mesmo. As páginas brancas cansam um pouco a vista. Tem gente que prefere as páginas brancas, né? Alegando uma coisa mais estética, que a página amarela dá aquele ar velho, antigo. E realmente eu não nego, dá esse ar sim. Eu sinto esse amarelo como uma coisa velha, uma coisa antiga, mas orna muito bem com a obra. Tanto com a paleta de cores, né? Esse vermelho, esse sol laranja. Orna muito bem, tanto que também orna com o contexto, né? Uma obra antiga, do século XVII. Combina muito bem as páginas amareladas. A gramatura das páginas é boa, então você pode passar marca-texto à vontade, que não vai deixar marcado do outro lado. E também tem essa coisa, essas margens pretas aqui, as gigantes. Eu achei isso muito lindo, na moral. A cada começo de capítulo, inverte, que nem na introdução aqui. Indo um pouco pro autor, falando só para contextualizar. O Musashi Miyamoto, ele foi um samurai errante, um ronin, ou seja, ele não tinha vínculo com nenhum senhor feudal, um suzerano, ele não tinha um patrão, por assim dizer. Ele nasceu um pouco antes da instauração do shogunato Tokugawa, que governou o Japão até 1867. Inclusive, ele participou da Batalha de Sekigahara, que foi a batalha, por assim dizer, decisiva, né, antes da instauração do shogunato Tokugawa, entre os Tokugawa e os Toyotomi. O Miyamoto, no caso, ele lutou nas forças aliadas dos Toyotomi, que acabaram perdendo e que isso levou o Ieyasu Tokugawa ao poder, né? Ele se tornou o Shogun do Japão. E a invencibilidade do Musashi começa logo cedo. Aos 13 anos ele já mata um adulto num duelo e até lá por volta dos seus 29, 30, ele não perde nenhum dos mais de 60 duelos que ele trava. Ele não perde nenhum. Tiveram 2 duelos em específico que não tiveram um resultado definido, quase como um empate, né? Contra um mestre antigo que usava um leque e um camponês. Foi mais um empate. Mas perder mesmo, ele nunca perdeu. Ele era um cara bem pragmático, o negócio era vencer. Ele era visto pelas pessoas mais conservadoras do Kenjutsu na sua época como uma pessoa subversiva, um samurai degenerado. Muito por ele ir contra algumas regras mais ortodoxas desse pessoal. Com isso que ele acabou criando a escola Kenjutsu dele, a Nito Ichiryu, que usa 2 espadas ao invés de uma. A longa, a Tachi, e a curta, que é a Katana. E como eu acabei de comentar, ele era muito focado nessa questão da vitória. Ele não aceitava as pessoas perderem, lutarem sem utilizarem todas as armas, né? Perder, ser morto com a espada embanhada. Por isso que ele usava até
as duas espadas. Uma história bem interessante é que constantemente ele usava pedaços de pau como arma nesses duelos. Uma história que eu achei bem engraçada é que certa vez ele pegou um barco pra ir até uma ilha, e nessa ilha tinha um cara chamado Sasaki Kojiro que tava esperando ele lá pra um duelo. Ele foi de barco até a ilha, chegou na ilha, ele pegou o remo do barco, improvisou uma espada e derrotou o cara. E esse cara, Sasaki Kojiro, é descrito aqui que ele cortava as andorinhas em voo com a sua espada, e aí ele foi lá e perdeu por um remo. É relatado aqui que por volta de 1815 até 1834, a existência do Musashi é misteriosa. O que ele fez, por onde ele estava andando, não se sabe ao certo. É suposto que ele continuou peregrinando pelo Japão, duelando, tendo mais gente, vencendo mais combates, mas não se sabe ao certo o que ele estava fazendo. Ele só. O livro dos Cinco Anéis vem de uma espécie de aperfeiçoamento de os 35 artigos da arte militar. Uma espécie de memorando que o Musashi fez a pedido do Hosokawa Tadatoshi, um senhor feudal com que o Musashi tinha uma relação boa. Apesar de ser um senhor feudal, a relação que ele tinha não era de um vassalo, de um servo. É descrito no livro que a relação dos dois era de o Musashi era um convidado especial. Pelo visto, a relação dos dois era tão boa, tão interessante, que quando o Tadatoshi morreu, o Musashi ficou doente e com o tempo ele ficou piorando até. O Musashi ele passou os últimos dias da vida dele dentro de uma caverna, uma situação bem precária. E é nessa circunstância que ele vai escrever o livro dos Cinco Anéis. Ele morre pouco tempo depois de entregar o livro para o seu discípulo Terao Magonojo, e por conta disso o livro não recebeu uma revisão, um polimento do próprio Musashi. Isso gera uma certa dificuldade na leitura, porque não houve um momento em que o Musashi, o próprio autor, pôde facilitar o entendimento para o leitor. E uma coisa que é interessante também, não existe um manuscrito feito pelo próprio Musashi. A cópia mais antiga que existe é uma cópia feita pelo Terao Magonojo, entregue pro Yamamoto Gensuke, que era discípulo dele. Se o Terao mudou alguma coisa, se o Terao fez essa revisão aí, não se sabe. O manuscrito original está perdido. Bom, vamos agora finalmente falar da obra em si. Como já diz o livro, ele é dividido em 5 capítulos, que são os elementos na concepção de cosmos do budismo. São terra, água, fogo, vento e vácuo. Terra, o Musashi ele vai dar uma base, né? Ele vai apresentar o porquê da escola dele, ele vai apresentar uma base, uma introdução dos mandamentos da arte militar dele, ele vai apresentar o conceito de ritmo, que é um conceito importantíssimo, porque ritmo ele vai estar sendo abordado a todo momento durante toda a obra até o final do livro. Vai apresentar alguns mandamentos, tanto de profissões, como o do lavrador, mercador, samurai, o artesão ou carpinteiro, sendo este último o foco da reflexão do Musashi na comparação com a arte militar. Ele também, como eu disse, vai apresentar os mandamentos da arte militar que ele propõe, que são eles: 1. Evitar todo e qualquer pensamento perverso. 2. Treinar dentro dos preceitos da escola Nitoichi, que é a escola que ele criou, de das espadas. 3. Conhecer muitas artes, não só a arte militar. 4. Compreender os mandamentos das diversas profissões. 5. Discernir as vantagens e as desvantagens que existem em todas as coisas. 6. Desenvolver a capacidade de discernir a verdade em todas as coisas. 7. Conhecer pela percepção instintiva coisas que não podem ser vistas. 8. Prestar atenção aos menores detalhes. 9. Nada fazer de inútil. Já em água são abordados alguns métodos para se alcançar a vitória. A maneira certa de se manejar a espada longa, que é a Tachi. Tem muita descrição de golpes físicos. São abordadas algumas questões comportamentais, questões de postura, mas tem um foco aqui em golpes físicos. Essa é a parte que, se você é o jovem empreendedor, coaching e tal, quer fazer insight, talvez você se decepcione um pouco aqui, porque são realmente descrições de golpes físicos, sabe? Perfura o coração, dá pancada, golpeia de cima para baixo, pega o braço, faz isso. Bem, você tem toda a liberdade para fazer metáfora. Ah não, mas isso aqui, ele não tá querendo falar nada, mas você pode querer trazer para sua vida empresarial, o que for. Você tem essa liberdade. Mas no capítulo do fogo, você tem muito mais liberdade para fazer isso, onde são apresentadas várias estratégias de combate. Eu acho que lá é mais propício para isso. Claro, você pode pegar os golpes aqui e fazer a metáfora que você quiser para que setor da sua vida que você quiser. Mas em alguns momentos ele é bem preciso na descrição dos golpes.
como, por exemplo, perfurar o coração. Com a intenção de desviar da espada longa do inimigo, coloque horizontalmente o dorso de sua espada à vista do adversário e, com um pequeno recuo, perfure seu coração, tendo cuidado de não entortar a ponta da espada. Este método deve ser aplicado quando se está fadigado ou quando a espada não estiver cortando bem. Então, pelo menos eu não consegui fazer uma metáfora com a minha vida com essa passagem. Mas bem, assim como no final de quase todas as partes do livro, e assim como aqui, ele fala, é preciso discernir bem isso. Toda vez que ele apresenta uma ideia nova, ele fala sobre refletir, sobre pensar bem sobre aquilo. Então, bem, você pode fazer as metáforas que você quiser, você tem toda a liberdade de interpretação. Ele estava em 1645, a gente está em 2019, então tudo bem. No capítulo do fogo é onde, ao meu ver, bate o coração do livro, da obra. É aqui que ele apresenta várias estratégias de combate. E é aqui que eu acho que cabem as melhores metáforas para vários setores da nossa vida. Pessoal, profissional, eu acho que é aqui, no capítulo do fogo, que as coisas acontecem. Eu mesmo marquei muita coisa de marca-texto. Vai ser aquele livro que, depois de terminar de ler, em algum outro momento, você quiser abrir e ler uma passagem aleatória, provavelmente você vai querer ler do capítulo do fogo. É ali que tá um manual, assim, mais latente. Se bem que você não deve enxergar como um manual. Todo momento, como eu disse, ele fala pra gente refletir, discernir, conjecturar, meditar muito bem sobre o que foi dito, para não termos uma ideia, uma interpretação desvirtuada do que ele realmente está propondo. Então, a todo momento, a gente tem que refletir, né? O bom dessa tradução não tá enviesada é que realmente a gente tem esse espaço de meditação. Não vem um negócio cuspido pra gente, sei lá, faz o briefing aí, faz o branding, sei lá. Não tem nada disso, né? Talvez eu esteja sendo meio preconceituoso com o pessoal aí do empreendedorismo. Desculpa. Bem, mas como eu disse, é no capítulo do fogo que as metáforas vão se encaixar melhor, caso você queira transformar este livro numa espécie de bíblia pra você. No capítulo do vento, o Musashi ele critica as outras escolas de Kenjutsu, a esgrima japonesa, falando que elas têm muitos floreios, que elas são enfeitadas demais só para vender a imagem da escola, e isso vai contra, né, os mandamentos da arte militar proposta por ele. Ele também aponta que existe um certo comodismo nos samurais da época, muito por causa da paz ocasionada com o shogunato Tokugawa, né, que enquanto nas guerras feudais do Japão, os samurais tinham que estar alertas o tempo todo, sempre de prontidão, agora não mais, né, por causa da paz que o período Edo acabou gerando. Nesse capítulo, assim como em todo o livro, há muita brecha para metáfora, reflexão. O livro todo é sobre reflexão. Eu marquei bastante coisa no capítulo do vento. É um capítulo bem interessante. Você fazendo as metáforas, você consegue ver algumas questões da sua vida que talvez estejam meio erradas, com as metáforas devidas, com a devida reflexão. Então, é um capítulo bem interessante. Por fim, e mais importante, o capítulo do vácuo. É o capítulo mais curto e é o mais complexo. Esse capítulo ele tem uma folha, uma página de frente e uma página de verso. Curtíssimo, mas é o mais complexo de você entender. No capítulo do vácuo, o Musashi ele vai falar sobre o vácuo. Sim, ele vai falar sobre o vácuo. O vácuo, ele acaba parecendo uma espécie de nirvana. Tanto que ele fala sobre alcançar o estado espiritual do vácuo. Ele também fala sobre, né, o estado espiritual Jikido, que é o estado espiritual de Buda, que você alcança com abstenções materiais e com aperfeiçoamento espiritual. Então, tem o vácuo como uma espécie de nível a ser alcançado. E aqui, assim como em todos os parágrafos do livro, mas dessa vez enfatizando e muito, ele pede para que seja feita uma reflexão correta, uma interpretação plena, um segmento dos mandamentos, os verdadeiros mandamentos, o espírito verdadeiro do mandamento, que é para meditar, que é para refletir, para não se ter uma interpretação enviesada, torpe. Aqui ele bate mais nessa tecla. Ele encerra o livro colocando a data de 12 de maio do ano 2 da Era Shōjo, 1645, assina como Shinmei Musashi e dedica ao Terao Gonojo. 12 de maio, ele morreu em 13 de junho, ou seja, 33 dias depois ele morre. Então foi uma obra que foi escrita com muita urgência,
Ele estava morrendo, ele sabia disso, então ele pede muito para que seja refletido sobre o que ele foi dito. Em diversos momentos, quando ele aborda uma ideia, aborda uma questão, ele se isenta de levantar os pormenores, de levantar os detalhes. A todo momento ele joga essa responsabilidade pro leitor. Ele fala de uma determinada coisa, uma determinada situação e fala: cabe a você, com um caso, pensar em outros 10.000. Então é um livro de reflexão. O que eu já entro nos meus comentários mais precisos do livro, talvez mais diretos. Não é um livro de leitura única. Eu acho que, ao meu ver, a minha resenha aqui, ela tá sendo bem rasa, por mais que esse vídeo esteja extremamente longo. Está rasa porque não é um livro de uma única só leitura, porque ele fala de muita reflexão. Refletir, discernir. Seria talvez errôneo eu ler esse livro uma vez e falar que tô fazendo uma análise, uma coisa, sei lá. Não, eu vou estar voltando muito aqui em diversos momentos. Abrir uma página aleatória para dar uma reflexão. Aqui, ó. Atravessar corrente crítica. Algumas partes que eu marquei. Atravessar corrente crítica significa transpor obstáculos. Na travessia da vida, uma pessoa certamente terá de superar correntes críticas em muitos lugares. Essa mesma disposição para transpor obstáculos é necessária na travessia da vida, o que exige espírito preparado para superar quaisquer acontecimentos críticos. Saber superar os momentos críticos significa ficar em posição de vantagem e segurar em grande parte a vitória sobre o adversário que, sem essa experiência, amarga sua fraqueza. Ter o espírito alerta para ultrapassar correntes críticas é tão importante num duelo individual como no enfrentamento de exércitos. O assunto deve ser muito bem examinado. Como eu disse, a todo momento ele pede que a gente reflita sobre o que ele disse. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, ter uma cópia em casa dessa edição aqui, sinceramente. É perfeito para um desenvolvimento pessoal e principalmente, como o Musashi fala bastante, um aperfeiçoamento espiritual, independente da sua religião, né? Aqui eu enxergo o espírito como convicção, né? Esse preparo interno, né? Dentro de nós. Então é um livro que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida e voltar constantemente a ele. Gostei muito do fato da tradução realmente não ser puxada para essas ideias de administração. De repente, se é isso que você está procurando, talvez procurar uma outra edição seja melhor, ou algum vídeo de algum maluco de polo falando sobre o Musashi na internet. Você vai achar provavelmente, falando sobre insights e essas coisas. É bem fiel ao contexto que o Musashi está inserido, né? A gente vê que a tradução tá muito boa. Cabe a nós mesmos a interpretação, né? O porte para nossa vida cotidiana e moderna, né? A leitura foi rápida, fluida. Eu li assim que eu nem percebia. Foi muito bom. Rapidinho você termina esse livro, mas como eu disse, não é de leitura única. Volta lá, lê uma passagem aleatória, uns meses depois vai, lê de novo. E eu recomendo muito também que você leia a introdução, o prefácio, as notas. Eu recomendo que você leia todas as páginas desse livro, porque tudo complementa muito a obra, enriquece demais o livro como um todo. Achei interessante que também no final tem até uma ordem cronológica da vida do Musashi. Deixa eu... Aqui, ó. Mostrando o que aconteceu em cada ano, a idade que ele tinha. É bem interessante isso. É claro que tem aqui, ele carece de fontes, né? Porque, como eu disse, ele sumiu do nada. Então, alguns anos aqui que ele teria sumido, tá dizendo o que ele fez, mas carece de fontes, né? Tanto que vem da Wikipédia. Mas é do artigo em inglês da Wikipédia, tem referências lá, sérias. Então eu não vou deslegitimar essa tabelazinha aqui, porque foi show, foi muito show. Bom, se você gostou desse livro, eu vou deixar o link da compra dele aqui na descrição. Comprando por ele, você não ajuda o canal. Você só compra pra você mesmo. Mais nada. Bom, e você gostou do vídeo? Você acha que eu falei alguma besteira? Você tem algo pra complementar? Você já leu essa versão ou alguma outra? Eu só li essa, não li as outras. Também não conheço ninguém que tenha lido. Então, se você já leu, deixa aí nos comentários, fala alguma coisa, vamos dialogar, vamos debater. E uma coisa legal do Musashi é que tem um romance bem famoso no Japão, tem pra português também, chamado Musashi, né? O nome desse romance. Eu não li, pretendo ler.
E também sobre o Musashi tem um mangá Vagabond, que é inspirado na vida dele, inspirado também nesse romance, que é inspirado no Musashi, ou seja, sobre o Musashi, de qualquer forma. Né? O mangá, eu cheguei a ler, eu li 32 capítulos, acabei dando uma parada, não voltei, porque eu procrastino demais. Meu Deus. Mas pretendo voltar a ler e também pretendo ler o romance mesmo, o Musashi. Bom, é isso, deixa esse comentário. Esse vídeo deu mais trabalho do que eu pensei que daria, então, sei lá, divulga, né? Se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike, fala que ficou uma porcaria, é isso aí. Falou.